Eu vou gravar, hein? Boa Silêncio. noite, gente. Boa Boa noite, noite. professor. Estamos aí mais uma vez reunidos, né, para participar de mais um estudo, né, da Box, a Bíblia Original Codex, né? Já vimos os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Mateus, né? Os Ah, 5, né? na semana passada, né, na nossa última reunião, vimos o capítulo 5. Na verdade, acabamos vendo em duas oportunidades, né, o capítulo 5. E agora a gente vai estar dando aí continuidade ao primeiro ensino público do nosso Supremo Mestre Jesus Cristo, com o capítulo 6, né? A continuação do Sermão da Montanha, o primeiro ensino público do nosso Mestre Jesus Cristo. E antes da gente dar continuidade, eu ainda não sei se eu vou dar conta, mas vou meter cara aqui. Tem uma música do X que vai ter relação, né, com um trecho desse capítulo 6. Então pensei em a gente estar cantando essa música. Vou tentar novamente aqui fazer o compartilhamento de tela para que vocês possam acompanhar a letra. Vocês estão conseguindo visualizar aí a letrinha? Sim. Ótimo, ótimo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se da sua boca saem coisas boas, serás como pena. Se ao agir sua atitude, dormirás em paz. Se ao chegar em casa e se sentires tranquilo, despertarás para uma vida justa. Não julgue sem conhecimento, não fale sem limites, não haja sem equilíbrio, Desacelera. o tempo e viva o segundo. Que linda música. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Serás como pena a voar. Se ao agir sua atitude não magoar o próximo, dormirás em paz. Se ao chegar em casa e se sentires tranquilo, despertarás para uma vida justa. Não julgue
Não fale sem limites, não haja sem equilíbrio, desacelera, Muito ruim. e viva o segundo. Desacelera, desacelera, Viva o e viva o segundo. Ei, da próxima vez vai ficar mais bonito. Faz muito barulho, não dá pra ouvir nada. Tá. Barulho danado. Eu acho que o Altair cantando sozinho fica melhor, a gente fica só escutando. Depois qualquer coisa a gente canta ela de novo, ok, gente? Não dá pra, não deu pra ouvir nada que você falou, que misturou tudo. Tá, Deixa eu olha tirar só. aqui Qualquer coisa, no final, se der tempo, a gente canta ela de novo, ok, gente? Olha, deve ser uma pessoa só cantar, porque dá muita interferência aos microfones. É, depois a gente tenta. Eu mesmo não sei a letra dele. Depois a gente Eu ia tirar tenta o cantar ela de ensaio. novo no final. Eu ia tirar o cuidado, mas aí saiu. Porque tem um microfone que faz muito barulho aí. Faz assim, ó. Eu não cantei nada. Eu. Voltando ao assunto, Muito bom, ó. Gostei do voltando ao assunto aí, ó. Gente, Vamos. Paulo, continua. como estamos, né, tratando do primeiro ensino, que começou lá com o capítulo 5, então eu quero primeiramente fazer um panorama geral, né, assim, reprisando os pontos mais importantes do capítulo 5, para a gente poder dar continuidade aí no capítulo 6, tá? Então, Altair, oi? Altair, Sim? tá me ouvindo? Sim, Eis-me aqui, diga, professor. tô ouvindo. Tem que saber se estão me ouvindo direito. Senão- Deixa eu fazer essa parte. Sim, Dois pontos. Que é fazer a recapitulação do capítulo 5. O nosso mestre, ele começa, ele explicou. Como você tanto enfaixou o campo da cidade, então, das bem-aventuranças, sim. como Serex, de Aham. verdade. E também pormenores relativos a aquele povo, né, da lei, de pormenores da lei, como o adultério, o casamento, o divórcio, como o mal próximo, Sim, como o outro presidente. E foi feito esses apontamentos para esses pontos, como é que é o casamento, como é que deve correr o casamento, como é que deve correr a questão do homicídio, dos julgamentos, das penas, inclusive entrou no mérito da reologramação também. Então, no mérito da reologramação.
Certo. O que é que eu quero enfatizar aqui? Esse apanhado geral. Do versículo 3 até o versículo 16, Me dá uma água. o CX, o ser bem-aventurado, Jesus reexplica isso chamando CX, ou ser bem-aventurado, ou ser feliz, com o ser aquilo que preserva, e com o ser luz, aquilo que ilumina, aquilo que dissipa as trevas. Certo. Isso é o ser X. Isso é o ser iluminado, o ser evoluído, o ser feliz, Tá o bom. ser bem-aventurado. Tudo isso está fundamentado, tem como seu ponto de tapé inicial o ser pobre em espírito, Certo. ser pobre em espírito, o ser pobre em essência, além da humildade, algo além da humildade. A xícara vazia, como diz a metáfora chinesa, a metáfora confucionista, onde diz que confucionista não, na verdade budista. O confucionista também trabalhou isso. Onde uma pessoa que não era daquela religião foi se encontrar com o mestre. Na original, o mestre de Zen Budismo. E esse mestre de Zen Budismo, ao ouvir futuro candidato a ser aluno dele, a ser aprendiz dele, ouviu ele falar de si todo o tempo. Era direto o camarada falando de si. E num determinado momento o mestre falou: o que você veio fazer aqui? Aí ele falou: vim aprender de você. Certo. Eu quero ser seu aluno. Aí ele ligou e falou: você é igual essa xícara de chá. Por quê? Acrescentou mais um pouquinho de chá, transbordou da xícara. No que transbordou da xícara, que ele mostrou: você tem tanto conhecimento, você é tão cheio de si, que não pode aprender mais ninguém. Aí ele esvaziou a xícara. Ele esvaziou, ficava vazia. Disse: enquanto você não esvaziar a sua xícara para você beber do meu chá, eu não tenho nada para ensinar para você. Foi aí que Jesus entrou no seu ensino, porque ele não estava ensinando para gentios. Jesus não estava ensinando ele para gentios. Seu primeiro ensino, e como a gente vai ver hoje, com a delta prática judaica, oração, jejum, caridade, ali ele está falando do contexto judaico. Oração, jejum e caridade. Oração, jejum e esmola. Certo. Ele está falando para o público judaico. Por isso que do verso 7 até o verso 48, ele vai falar de como que a vontade de Deus ela é superior ao ensino dos rabinos. É superior ao ensino dos mestres da lei. Mas ele fala que em momento nenhum ele está quebrando a lei, mas sim ele está cumprindo a lei. Sim. O ensino dele, ele coloca a justiça de Deus no superior à justiça dos mestres da lei e fariseus. Perfeito. Esse é o ponto. O primeiro ensino ele já veio mostrar ao que veio. Ao que interessa, que é o quê? Estabelecer um padrão de justiça que é superior ao padrão de justiça da religião. Certo. Ao padrão de justiça dos mestres da lei. E o padrão de justiça de Jesus, ele não é inferior ao da lei. Pelo contrário, é superior ao da lei. Vai além da lei. Aí entra o que o nosso professor falou ontem na aula.
O nosso amor tem que ir, inclusive, do amor que te ama normal. Isso, ele fala no capítulo 5, ele fala, se alguém ofereça o outro lado. Se alguém te pedir para andar uma milha, anda com ele. 2. Se alguém te tomar, se alguém te pedir a capa, também se alguém lhe saudar, sauda os seus filhos. O que tem demais? Você tem que saudar todo mundo. Sim. Se você bem, você não pode ser seletivo no fazer o. Você tem que fazer o bem a qualquer tipo de pessoa, independente de quem quer que ela seja, independente se ela faz parte do seu ciclo íntimo ou não. Jesus, ele já fez para receber o que Jesus está ensinando, se a pessoa for pobre em espírito. Sim. A pessoa pobre em espírito, ela vai chorar em espírito, ela vai ter fome e sede de justiça, ela vai ser misericordiosa, ela vai ser pacífica, ela vai inclusive ser perseguida. Esse é o ponto. Dando essa recapitulada do capítulo 5 da introdução, Jesus ele veio estabelecer essa justiça dele. Uma justiça que não é uma justiça que de somente do externo, mas é uma justiça que depende do interno, do desejo de Deus o enriquecer. Depende do desejo de Deus que não depende somente da própria, que reconhece a própria miséria, mas que não se satisfaz, pelo contrário, tem fome e sede, e com isso busca ter um padrão de justiça superior aos padrões de justiça. Era essa a minha contribuição por hora. Perfeito. Obrigado, Thaís. Ótimo. Obrigada. É Obrigada, questão, Rafael. Obrigada. é questão de exceder, né, Rafael? Isso. Exceder. Temos, Perfeito. além do que é feito cá, né? Exceder a todas as coisas. Perfeito. Isso. A nossa justiça, ela tem que ceder. Maravilha. Isso. Maravilha. Isso. Bom, gente, Excelente. foi ótimo aí essa contribuição, né? Reforçando o que a gente viu na reunião passada aí sobre o capítulo 5. Só antes da gente entrar, né, no capítulo 6 propriamente dito, né, dando continuidade, é importante o que foi mencionado pelo professor Rafael sobre o seguinte: se nós entendemos que não fazemos parte, vamos dizer assim, né, do povo judeu, se nós entendemos, né, que fomos alcançados como gentios, a verdade é que não deveríamos nos atentar para certas questões, né, que estão que são mencionadas nesse primeiro ensino público, vamos dizer assim. Mas como, né, de um certo modo o judaísmo persiste, né, no contexto aí das igrejas também, né, e a gente de um certo modo, talvez não todos, mas boa parte do pessoal pertenceu, né, durante um tempo a esse contexto judaizado, vamos dizer assim. Então acaba a gente tendo que observar isso até no sentido
de poder ajudar, né, quem ainda está nesse contexto de sistema judaizado e ainda não despertou para a verdade, vamos dizer assim, né? Então é importante, né, a gente trabalhar esse contexto até para poder ajudar outras pessoas, né? Agora, entrando no capítulo 6 dando continuidade aí, eu até destaquei alguns deltas aqui, confesso que não me lembrei, né, do delta esmola, oração e jejum, né? É, eu até faço menção, vamos dizer assim, mas eu não tinha me atentado, porque no capítulo 6 a gente vai ver. A gente vai ver, eu vou falar usando redundância, tá, gente? A gente vai ver deltas. O que que eu quero dizer com isso antes da gente aprofundar aí? O professor Rafael lembrou bem do delta esmola ou caridade, né? Jejum e oração. Vamos ver também um outro delta aqui que eu entendi que está conectado, né? Que é o delta tesouros, né? E dentro de tesouros a gente vê Jesus falando sobre coisas desse mundo, né? Tesouros desse mundo, coisas materiais, e também tesouros do céu, né? Que trata-se da sabedoria que vem do alto, vamos dizer assim, né? Então a gente vê essa questão dos tesouros, né? E a gente vê a dualidade, tesouros desse mundo, coisas materiais e tesouro dos céus, né? Sabedoria que vem do alto. Aí depois ele vai falar sobre luz e trevas, né? Outra dualidade. E também ele vai falar sobre os dois senhores, né? Ainda no contexto de dualidade. Ou se serve a Deus, né? Buscando a sabedoria que vem do alto e sendo luz. E aqui ele enfatiza novamente luz, né? Ele já falou sobre ser sal e luz lá no capítulo 5, e aqui ele está enfatizando luz, né? Ou se serve a Deus buscando a sabedoria que vem do alto e sendo luz, né? Ou então vai servir a Mamon, né? Baixou o som. Alô? Tá ótimo. Também, tô escutando. Né? Ou a pessoa serve a Deus, né? O Senhor da imatéria, buscando a sabedoria que vem do alto e sendo luz, né? Ou então ela vai servir a Mamon, né? Se dedicando às coisas desse mundo, né? E sendo trevas, vamos dizer assim, né? Se não tá preocupado com as coisas do alto e não tá fazendo bem, consequentemente, né, tá focado nas coisas do mundo e tá sendo trevas, vamos dizer assim, né? Então, esse é o segundo delta que eu identifiquei, né? O primeiro foi identificado pelo professor Rafael aí. E aí tem esse segundo delta que é formado aí de três contextos em dualidade, né? Tesouros da terra e do céu, luz e trevas, e o senhor da imatéria versus Mamon, né? Que é o senhor da matéria, que em algumas bíblias colocado como riquezas, vamos dizer assim, né? E por fim, a gente tem o terceiro delta, né? Dentro do contexto lá de não andarmos ansiosos, né? Em relação ao que comer, beber e vestir, né? Pois somos supridos nesse sentido, né? É importante que nos dediquemos
a buscar, né, o reino, né? Concentre-se em primeiro lugar na imatéria, pois as necessidades materiais serão supridas, né? Então a gente vê aí essas três situações aí de delta, né? O delta esmola, oração e jejum. O segundo delta que é formado aí de dualidades, É né? professor que tá dando aula. E o terceiro delta relacionado aí, né, com três preocupações, né? Comer, beber e vestir. E que a gente não deve ficar preocupado com isso, né? Mas focar no reino, né? Buscar em primeiro lugar o reino, a imatéria, a sabedoria que vem do alto e as outras coisas, ou melhor, né? O comer, beber e vestir serão acrescentados. Henrique? Além do mais, tem outro do campo, que é o elemento terra, as aves do céu, que é o elemento ar. Entendeu? Terra, céu. Entendeu? Perfeito, perfeito, ótimo. Muito bem lembrado aí, né? Sim, Professor, sim. essa leitura que você está acabando de fazer aí, eu estava vendo em Lucas, no capítulo 6 de Lucas, ele mais ou menos ele dá isso aí, sobre a matéria ser, como é que fala? Matéria, imatéria, materialista, ele fala essa parte também, de Lucas 6. Entendi. Você está falando aí do mundo, dos senhores, essa parte aí. Ah, bacana, bacana. Então a gente percebe também em relação aos capítulos 6 de Mateus e de Lucas, né, uma correlação também, né? Legal. Então, gente, eu gostaria de dar uma enfatizada na questão da oração, né? Depois desse panorama, né, referente a essas situações aí em delta no capítulo 6, né, a gente vai ver no contexto de oração, primeiramente, né, Jesus Cristo mostrando que não devemos orar com o objetivo de sermos vistos, né? Até a gente já conversou em outra ocasião sobre a questão, né, de muitos encararem como regra a questão de se trancar no quarto, né, para orar. Como se Jesus estivesse de fato orientando a fazer literalmente isso, né, de se trancar no quarto e orar. Mas a ênfase aqui é o seguinte: não faça com o objetivo de ser visto, né? E é importante destacar também o seguinte, que não devemos orar a Deus com o pensamento de que Ele está longe lá no céu, né? Mas a gente tem aprendido que, além de oração ser desejo, né? Também tem a ver com meditação, né? No sentido de a gente estar se preparando para uma determinada missão, vamos dizer assim, né? Então é importante esse momento de meditação a sós, né? Em meio ao silêncio, vamos dizer assim, até a gente ver que Jesus ele se retira para orar de madrugada. E a tendência é a gente pensar que ele está fazendo isso por ele não conseguir fazer isso durante o dia, vamos dizer assim, né? Mas o objetivo principal é justamente estar em um lugar retirado em meio ao silêncio, né? Depois ele vai falar referente aí
a oração do Pai Nosso também, né? E assim, tem um entendimento de que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso no sentido de a gente estar verbalizando simplesmente, né, a oração do Pai Nosso, mas o objetivo principal é a gente diariamente, né, colocar em prática o que a oração diz e não simplesmente, né, orar, verbalizar e não se preocupar em colocar em prática, né, o que está sendo ensinado na oração, vamos dizer assim, né. Aí eu já falei, né, de forma mais resumida, mas a questão dos... Fala, Ju. Só uma coisa rapidinho. Vocês lembram daquele grau Como Orar Fora do Sistema? Certo. Que ele mostra a verdadeira oração? Compartilha conosco. Né? É acolher o pobre, né? Sim. O necessitado. Sim. Né? É cuidar das pessoas. Uhum. Isso é a verdadeira oração, né? Sim. Resumindo, isso aí que o professor Altair falou. Que não é uma questão de palavras ao vento, ou de entrar no quarto e falar por horas, né? 1 hora orando. Isso. Fazer uma campanha de oração durante a semana. Eu vou ficar no quarto orando 1 hora. Fiz um voto com Deus que é 1 hora. Mas a prática diária, né? Então a oração, na verdade, oração é prática. Sim, perfeito. É prática do amor, né? Prática. E isso que a Ju tá falando, né, referente ao grau lá sobre como orar fora do sistema e tal. Não sei se vocês já viram, Eu já vi, Mas é já muito assisti. lindo. Quem não viu, veja. Quem não viu, assista. A gente vê que tá acontecendo, através desse vídeo grau aí, tá acontecendo uma conexão entre a questão da oração e da esmola, vamos dizer assim, né? Orar e esmolar, ajudar com a intenção, motivação corretas. Eu vou contar uma experiência que a gente teve hoje à tarde, né? Sim. Nós estamos ajudando lá o professor Akel a responder no Instagram, né? Aí a gente encontra todas as tardes, às 4h30, né? 16h30. E apareceu uma mulher cheia de problema, né? Mas no momento que a gente parou e atendeu essa mulher, aquilo aliviou a ela e acabou aliviando a gente, ensinando várias lições para nós, né? Mas aquela pessoa estava precisando. E aí nós atendemos a necessidade dela e ela saiu ali aliviada, né? Querendo, com desejo de mudança, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Sim. Então é isso, é praticar o bem, né? Sim, perfeito. Bom, Ótimo. Mais ou menos isso. desejo pela sabedoria também. Isso, exato. Sim. Desejo pela sabedoria. Perfeito. Exatamente. Três coisas. Paulo fez e deram na vida inteira. Toda a Bíblia é o desejo pela sabedoria. E isso que o Henrique está falando, né, sobre o desejo pela sabedoria, é justamente o que vem na sequência, né, quando Jesus fala sobre tesouros, né, que ao invés de ficarmos preocupados com coisas desse mundo, né, coisas que a traça e a ferrugem corroem, que o ladrão rouba, vamos dizer assim, né? Que o nosso desejo seja em relação aos tesouros do céu, né? Ou a sabedoria que vem do alto, vamos dizer assim, né? Então, nesse sentido,
complementa aí, né, o que o professor Henrique acabou de falar, contribuindo, né? Que a questão dos tesouros tem a ver justamente com esse desejo pela sabedoria que vem do alto, né? Tem 3 pontos aqui também, né? Que fala assim da oração. Sim. Primeiro fala que vai orar achando que Deus está lá em cima, né? A oração, aquela que você ora pedindo, achando que Ele está lá em cima. Sim. E tem a oração que você faz em conjunto, aquela oração na igreja, aquela coisa toda. E também tem a oração que diz que Deus está lá no quarto. Deus está lá em cima, Deus está na igreja, Deus está no quarto. Sim. Né? E é interessante, né, quiser que apesar de ele estar em todos os lugares, a gente tem uma tendência de fixar ele, né? A gente fixa ele. Tipo, eu quero agora orar, né, ao nosso Pai que está no céu, e aí ele está só lá. Ele está só lá no céu. A hora que você se tranca no quarto, aí ele está só no quarto junto com você, né? Só no quarto. Só tá comigo lá, né? E, assim, e a gente vê que a oração, ela é um desejo, né? Sim. E ele fala que mesmo antes de abrir a boca, né, ele já sabe o que a gente vai estar pensando, vai falar. Exatamente. E ele também, outra coisa que ele disse também, né, que tem que ter o quê? Um coração sincero, uma oração sincera. Sim. Né? Ele sabe, se a gente não for orar sinceramente, isso também não vai nem contar, né? Exatamente. Pode orar o que for, tem que ter um coração sincero, tem que ser uma oração sincera, né? Exato. Só para... eu só queria dar só um lembretezinho. Eu lembrei agora do vídeo Matemática de Deus, que também fala que muitas pessoas não têm a prática do bem e entram no quarto e tratam o Criador como um animalzinho de estimação. Quem lembra disso? Isso. Exatamente. Vocês lembram disso? Então vai lá, faz um carinho no bichinho, né? Sai de lá aliviado e deixa o bichinho no quarto. Depois, mais tarde, pratica o que quer lá fora, né? Totalmente fora fora da vida do Criador. Praticando mal, praticando viver de qualquer jeito. Aí, à noite, vem de novo orar. Vem fazer um carinho no bichinho. Não sei se vocês lembram dessa parte interessante. Sim. Bacana. Exatamente. E a igreja também, né? Eles sempre trancam Deus lá e saem e vão fazer o que bem querem, depois voltam, né? Deus me perdoe, né? Exatamente. Porque eu fiz isso, fiz aquilo, né? Mas acho que Deus está lá, não está nada. Ele trancou Deus lá na igreja, ou está trancado no quarto, seja lá onde for. Então, né, o resto, eles fazem o que eles querem. Sim. Deixa Deus de quarentena na casa dele, né? Pode ser, é isso mesmo. Bom, gente, dando continuidade aí, né? A gente falando de oração já entrou na questão dos tesouros, né? No sentido do desejo pela sabedoria que vem do alto, né? E aí Jesus continua falando sobre a questão da luz e das trevas, né? Eu fiz uma observação aqui, que primeiro, nossos olhos, eles são lâmpada do corpo, né? Então, se os nossos olhos estiverem, vamos colocar assim, desfocados, né? Se estivermos com o foco errado, vamos dizer assim, nosso corpo será todo trevas, né? É o que o texto fala. Só que eu vou estreitar um pouquinho, né, dentro do entendimento aí, porque também não adianta nada termos os nossos olhos focados e permanecermos de braço cruzado, né, sem nada fazer no sentido de ajudar o próximo. Então, aqui a gente tem que associar tanto a visão, foco,
quanto à ação, né? Em relação a estar fazendo bem, vamos dizer assim, né? Então, essa questão da dualidade aí entre a luz e as trevas, né? E quando a gente está com a visão distorcida, vamos dizer assim, a tendência é a gente fazer a vontade do próprio ego, né? E aí é nesse sentido que a gente vai estar em trevas, né? Enquanto tivermos preocupados em fazer apenas a nossa própria vontade, deixando de lado a prática do bem, né? O amor ao próximo, vamos dizer assim. Aí, né? Tem a questão dos dois senhores que abraça tudo que já foi visto, né? Que ou a gente está com a visão ajustada, o foco ajustado e está praticando bem, está buscando a sabedoria, né? E com isso a gente está servindo o Criador, né? O Senhor o Criador dos céus e da terra, ou então a gente está, né? Com a nossa visão desfocada, né? Preocupado apenas em estar fazendo a própria vontade, vamos dizer assim. E aí o nosso Senhor vai ser, né? Vai ser o Deus desse século, vai ser o Senhor desse mundo, domo, show de Truman, vamos dizer assim, né? Finalizando aí, né, a questão lá da preocupação com as questões materiais aí, do comer, do beber e do vestir, né? Teve aqui também, né, a contribuição do Henrique a respeito aí das aves do céu. Ô, Henrique, você pode falar um pouquinho mais sobre aquilo que você tinha falado já? Vou tentar. Tá. Vou discorrer. Vamos lá, aprofundar um pouco. E eu falei o elemento ar e ficou muito vago, né? Elemento terra. Por que terra? Porque lírio do campo está na terra, né? Sim. Investia como Salomão em sua glória, o seu maior de rei que ele teve. Sim. Então, a ave do céu, que Deus deixou a semente para ela comer, né? Deixou a terra para o homem plantar e comer. Sim. A ave do ar, ela se move pelas nuvens. Sim. Né? E é uma representação que a ave do céu, ela busca o alimento da terra, mas sobrevoa os céus em busca de voar livre, ser livre. Né? Ótimo. Legal. Maravilha. E é isso. Legal. Buscar o primeiro lugar é usar a tua liberdade com responsabilidade. Perfeito. Liberdade com responsabilidade. O professor Rafael vai dar uma contribuição aí com o compartilhamento de tela. Lembrei que eu tinha, se soubesse, eu tinha feito aqui há mais tempo. Hã? Aqui. Só um instante. Pronto. Aqui é o texto que a gente está lendo, né? Certo. Matitiá, capítulo 6. Tá. Como o Henrique compartilhou e cooperou, aí eu estava dando uma ênfase na parte que ele estava falando, porque quando a gente vê, isso aqui o nosso professor vai falar no capítulo 7, ele diz aqui, ó, capítulo 7, no primeiro revelar ele fala assim, ó, sua primeira doutrina é o delta das intenções, motivações e desejos. Pode entender com o que ele quis dizer com não julgar. Sim. A gente está falando não julguei, capítulo 7, né? Só que quando a gente vê isso daqui, quando
ele está falando de caridade, oração, e quando ele está falando sobre jejum, né, ele está falando sobre intenção, motivação e desejo. Sim. Motivação e desejo. Aí entra na parte questão do dinheiro. Certo. O interessante sobre a questão do dinheiro, a questão da matéria, né? É tudo uma questão de decisão. Tudo uma questão de decisão. É que nem o Salomão. A mesma coisa que o nosso mestre estava fazendo, é a mesma coisa que o Criador fez com Salomão, lá no monte, que ele disse: Salomão, o que você quer? Sabedoria ou dinheiro? É a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui. Jesus está fazendo esse questionamento. Sim. Vocês aprenderam que não é um erro enriquecer e prosperar nessa terra, onde tudo é vaidade. Eu vos ensino que vocês devem enriquecer nas coisas imateriais. Ouçam, se vocês são materialistas, vosso coração é da terra. Mas se ajuntam tesouros materiais, céu. Dos céus. O corpo de matéria é uma lamparina. Sim. E os olhos, a porta de entrada do corpo. Se os olhos forem do bem, todo o corpo desejará e agirá com o bem. Sim. Aqui é cabala. Foi determinado. Começa o corpo, os olhos, a mente é Keter. Sim. Se o nosso Keter for de fato uma sefirá do bem, então todo o nosso corpo, todo o nosso malbute, ele vai ser do bem. Correto. Mas se é do mal, o corpo é do mal. Perfeito. O nosso problema se refere ao terceiro olho? Isso. Como? Tudo começa nas nossas redes sociais. Fala, Henrique. Não, eu só falei isso, que os nossos olhos é o terceiro olho, né? Isso. Tudo começa nas nossas regiões celestiais, no nosso Keter. E ele se manifesta no nosso Malhut, no nosso mundo físico. Sim. E aí aqui que diz que endureceu ainda mais o ensino. E se decidam, ou querem ser do bem, ou do mal. Ou servem ao Criador, ao dinheiro e à matéria. Qual o dinheiro? Aí entra aqui a parte que ele está falando. Todo dia vocês têm pão, porque o Criador fez tudo perfeito, com as aves, as flores e com vocês. Que é o Delta. Mundo animal, mundo material, mundo animal, mundo vegetal e o nosso mundo, a nossa sociedade humana, né? Aham. O Delta. Todos procuram crescer materialmente, mas eu vos ensino o contrário. Sim. Primeiro vem o reino, depois as coisas materiais. Maravilha. Perfeito. Aí, E a busca pelo quieto. isso. Aí nas instituições, nas igrejas, eles pregam para o povo aceitar Jesus. Só que Jesus não pregou para o povo aceitar ele. Jesus pregou para o povo ser desmaterializado. Jesus pregou: vocês querem o reino imaterial ou vocês querem o mundo físico? Vocês querem sabedoria ou vocês querem dinheiro? Sim. É sempre a sinuca, é sempre esses dois lados de uma mesma Hexagrama, moeda. né? É o hexagrama. Perfeito. Dois Maravilha. deltas, Sim. cima e o delta para baixo. Então a gente tem que decidir servir. Foi falado aqui no texto. A quem que a gente quer servir? O Criador ou o dinheiro? Sim. Se a gente serve ao Criador, a gente é do bem. Quem Maravilha. é do bem, serve ao Criador. E quem serve ao dinheiro e a matéria? Do mal. Então é do mal. Gente, olha só. Já estamos aí caminhando para o final, né? Já passou aí um pouquinho de 7h30. Eu só queria concluir, né? Praticamente já chegamos aí no final do capítulo 6 também. Maravilha as contribuições aí do professor Rafael, o Henrique, a Ju também, né? Com o conteúdo aí sobre como orar fora do sistema, complementando, né? E dentro daquilo que o Henrique falou, só fazendo um reforço,
O Henrique destacou a questão do ar, né? Por causa das aves, destacou a questão da terra, por causa dos lírios. E eu quero ir além, né? Dentro dessa questão aí dos 4 elementos, porque é mencionado aqui sobre comer, beber e vestir, que a gente se preocupa muito com essas questões, né? De comida, bebida, vestimenta, tal. E a água, ela aparece no sentido de saciar a nossa sede, saciar a sede das aves e também regar o lírio do campo, vamos dizer assim, né? E também é mencionado o fogo, né? Porque Jesus fala a respeito do lírio, que hoje, né? Hoje tá belo. Hoje tá belo, né? E amanhã é lançado no fogo. Fogo. Vamos dizer assim. Então é mencionado aí também nesse contexto os 4 elementos, né? Então, interessantíssimo isso, né? Bom, gente, por hora é só, né? A gente vai dar continuidade na próxima reunião, no capítulo 7, que é a conclusão desse primeiro ensino público, né? Eu não sei Porém, vocês estão convidados para ir para o Tiflink, o Xiniling. Amores, então, dá uma boa noite. Ó, uma última coisa, gente, uma última coisa. Ó, eu pensei, eu pensei de estar cantando novamente no final a música lá, né, Desacelera, mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar o link da música com vocês no WhatsApp e a gente vai ensaiar para cantar na próxima reunião de novo. Beleza. Mas canta, Beleza. Se você canta e todo mundo canta com esses microfones, você não escuta nada. Pronto. É mesmo. Olha só, a gente vai combinar o seguinte, a gente pode fazer assim, a gente faz um momento de solo da música e aí depois o pessoal entra cantando junto. Eu acho que vai ficar legal. Não sei, tudo bem. Vamos orar. Gente, ó, por favor, quem vai orar para terminar? Eita Deus! Então, até a próxima reunião, gente. Abração. Oi, mais uma vez, gente. Tchau. Mais uma vez. Quem quiser ir pro Xing Ling, pode ir agora. Se case pra sempre. Perfeito. Só vou ver vocês. Tchau.